Olá, tudo bem? Eu sou Roberta Guaspari, sou coach, treinadora e consultora. Me formei em Media and Communications na Universidade de Greenwich, em Londres. E desde essa época eu mergulhei nesse mundo de inteligência emocional e coaching. Neurociência, psicologia da positividade e sempre usando a metodologia socrática. Em coaching, eu me formei pelo ICI, que é o Integrated Coaching Institute, e sou membro da ICF, que é a International Coaching Federation. Desde então, fiz inúmeros cursos de especialização de coaching, de mapeamento de perfil comportamental, usando metodologia DISC. E o meu diploma de inteligência emocional veio pela Six Seconds, que é uma organização americana, a maior do mundo sobre o tema. Todos esses temas são super presentes na minha vida e me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Na época que eu morava em Londres, eu tive a oportunidade de viajar para mais de 37 países, conhecendo um monte de culturas diferentes, e eu sempre fui muito curiosa com a forma de vida, como as pessoas interagem, como elas se comunicam, como elas reagem às coisas e como elas se organizam como sociedade. E isso tudo é um material e uma bagagem que eu uso no meu trabalho hoje em dia também. Para quem ainda não me conhece, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Ela não é muito diferente de muitas mulheres que tem por aí. Em um certo período da minha vida, eu me casei e eu queria muito engravidar. E eu engravidei muito rápido na primeira vez que eu tentei. E aí, isso foi um enorme susto para todo mundo envolvido na minha gravidez, inclusive para mim. Esse susto fez com que eu tivesse uma gravidez muito ruim de cabeça. Eu fiquei muito ansiosa, eu tinha medo, eu tinha insegurança e eu descontei tudo isso na comida. O resultado, eu engordei 40 quilos. Durante a minha gravidez, eu pensei em me separar diversas vezes, mas foi tudo muito confuso para mim. Então eu estava grávida, muito acima do meu peso, minha saúde estava prejudicada e eu estava querendo terminar com o meu casamento. E aí eu consegui segurar, eu não achei que pudesse ter uma solução. A minha filha nasceu, a Lulu nasceu, e aí quando ela fez 1 ano, eu me separei. Veio aquele furacão de criança quando nasce, quem é mãe sabe disso, os pais também sabem disso. Aquele furacão, você não tem tempo de fazer nada. E eu tava extremamente acima do meu peso, minha saúde tava comprometida, tava com gordura no fígado, todas as coisas que a gente não pode ter, com um bebê, um casamento ruim. E aí, quando a Luísa fez 1 ano, eu resolvi me separar. Nesse processo, nesse primeiro ano de vida dela, eu resolvi que tinha que colocar a minha cabeça no lugar. E sabe aquela história de que santo de casa não faz milagre? Então, no meu caso, tinha que fazer, porque eu não tinha muito recurso para achar outros meios de dar a volta por cima. E aí eu peguei tudo isso que eu já estava estudando e que eu já usava na minha vida profissional e falei, agora está na hora de eu criar vergonha na cara e aplicar isso na minha própria vida. Primeiro, a primeira coisa que eu tinha que fazer era cuidar da minha saúde, né? Eu tenho uma genética que não é muito boa, eu tenho uma irmã e um pai que já fizeram a bariátrica, e eu tenho uma mãe que é magra porque vive de regime meio louca frenética. Então eu sempre lutei muito com isso, né? Hoje em dia eu não sou Miss Brasil, mas eu sou uma pessoa normal e o principal é que eu tô com uma saúde boa. Então a primeira coisa que eu tinha que fazer era pensar como é que eu ia perder esses 40 quilos, como é que eu ia emagrecer. E aí eu comecei a analisar todas essas emoções que vinham, a ansiedade, a tristeza, o nervosismo, o estresse, e como que eu descontava tudo isso na comida. A inteligência emocional foi fundamental nesse meu processo de emagrecimento. Eu comecei a entender as coisas que aconteciam comigo, as emoções que eu sentia, e eu comecei a usar elas de forma positiva para que eu não descontasse isso em comida, para que eu descontasse isso em outras coisas. Então eu consegui virar uma chavinha dentro da minha cabeça, usando com autoconhecimento e com a inteligência emocional, para fazer com que eu usasse todas essas emoções de forma positiva para poder potencializar o resultado que eu queria. E eu sempre fui uma pessoa muito persistente. Depois que a inteligência emocional entrou na minha vida, essa persistência, ela deu um salto, assim. Eu virei muito mais focada, muito mais persistente e muito mais determinada do que o que eu era antes. Porque qualquer emoção que vinha que pudesse me desviar disso, eu usava a meu favor. E todo mundo falava assim pra mim, mas Roberta, por que você não usa isso com os seus coaches? Eu falava, eu uso isso com os meus coaches, mas por que você não faz uma fórmula disso? Por que você não faz, né, um bem bolado de como isso poderia funcionar para você passar isso pra frente? E foi isso que eu resolvi fazer.
Eu peguei toda a minha experiência de vida desses 37 países que eu viajei, e dessa compreensão de como as pessoas interagem, como elas se relacionam e nas diferentes culturas. Eu juntei isso com o conhecimento técnico, neurociência, com psicologia da positividade, com a metodologia socrática e com inteligência emocional. E com os meus fundamentos de coaching. E aí, hoje em dia, é assim que eu trabalho, com toda essa bagagem. E aí eu sempre tento entender, caso a caso, qual é o melhor formato a ser usado, mas eu fiz um bem bolado de tudo isso, porque a persistência, o foco, a determinação, elas são consequência de um mindset. E esse mindset, ele é todo baseado em inteligência emocional. Então, se isso é um assunto que te interessa, se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim e sobre o meu trabalho, aqui estão as minhas redes sociais, tem o meu site, pode mandar mensagem, pode entrar em contato que eu responderei com o maior prazer.